Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Wort de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje chegamos ao quarto e último episódio da playlist sobre os contos de fadas. Nessa pequena trajetória, fiz uma pequena apresentação do que são os contos de fadas, o que eles falam, qual a sua intenção. Explorei rapidamente psicanálise nos contos de fadas do Bruno Bettelheim e a moral do País das Fadas do Fábio Herman, capítulo que está no livro Psicanálise do Cotidiano. E hoje vamos tentar olhar para os herdeiros dos contos de fadas. Será que eles existem? Onde estão? O que comem? Onde habitam? O Pensando bastante, eu cheguei a um principal herdeiro com um certo adendo, uma certa ampliação, tá? Só eu pensei na sétima arte. Primeiro eu pensei no cinema, mas eu cheguei à conclusão, não, nem todo cinema se enquadra no que é o conto de fadas. Nem todo filme vai ter uma moral por trás, nem todo filme vai ter uma coisa fantasiosa. Tem filmes que simplesmente expõem, tem filmes que simplesmente chocam, tem filmes que não fazem uma construção. Não é essa a intenção e mais importante. E ao descrever essa ideia, vocês vão entender. Quando eu penso na sétima arte, eu vou fazer uma ramificação aqui. Eu vou colocar num primeiro ponto o desenho animado. E eu estou enquadrando ele na sétima arte, mesmo que algumas pessoas discordem e provavelmente vão ter razão, mas eu estou fazendo esse agrupamento mais analítico. E num segundo momento, alguns subgêneros do cinema, em especial a comédia, o filme de ação e o filme de terror. Vamos lá. Quem assistiu a playlist meio que já deve ter sacado isso que eu estava falando, né? O, o Bruno Bettelheim, ele dá algumas ideias. Ele fala basicamente da relação do conto de fadas com a infância, enquanto o Fábio ele fala dos contos de fadas e um crescer se inserindo na realidade, tá? E como essas coisas se juntam. O, o desenho animado ele é tão claro como um conto de fadas. Ele tem uns elementos, ele tem a figura do mais fraco que se contrapõe com o mais forte. E ele tem uma saída que não é pela força, é pela esperteza, é pelo raciocínio, é pela própria essência da personagem. Em desenhos mais antigos, como o Pernalonga, como o Pica-Pau, em que sempre desafiava uma figura ou de autoridade ou uma figura de poder, né? A quem que essas personagens estão enfrentando, né? Eles estão enfrentando a figura paterna castradora. É uma maneira de lidar com esta angústia quando o Freud nos coloca que as crianças, quando elas começam a se dar conta da possibilidade da castração, o horror que isso dá, gera um período de latência. O, o Bettelheim, ele põe que alguns contos de fadas lidam diretamente nesse ponto. E sim, nós temos alguns desenhos que lidam diretamente nesse ponto. Vamos para alguns desenhos mais novos também. Os padrinhos mágicos, quando o menino ele descobre que tem padrinhos mágicos e ele pode usar qualquer desejo que ele quiser. A graça do desenho sempre dá errado, mas ele pode fazer o desejo que ele quiser. E o principal antagonista é o professor, de novo uma figura de autoridade, e o time ele tem que fazer desejos usando raciocínio, usando a esperteza. E ele sempre aprende uma lição, então é como se ele tivesse uma mensagem dúbia que se complementa.
Ahn, Uma é, você pode fazer o que você quiser. A outra é, mas cuidado com o que você faz. Perceba que pela esperteza dele e por esse universo mágico em que ele está inserido, ele pode. Só que sempre dá errado, ele sempre vai aprender uma lição. Ele sempre vai trazer para a criança que está assistindo uma moral, que é uma inscrição neste mundo em que a criança está se inserindo, de uma maneira em que essa angústia vai ser amenizada, vai ser diluída no humor, na brincadeira, no lúdico, mas sempre uma lição, sempre é uma inserção social, sempre uma dose de castração aliviada. Hum, não muito diferente, nós tínhamos o Pernalonga que ele estava sempre de boa. O Pernalonga não começava a briga. Ele sempre acabava no lugar errado, na hora errada. E aí ele tinha que se virar. Se você pensar na ponto de vista da criança, não é a criança que começa a briga. É a castração que começa a briga. Vamos por assim. E aí o Pernalonga lidando, e o Pernalonga sempre dando bem no final. É uma coisa importante também no desenho animado e nos contos de fadas. O personagem se dá bem no final, ele sobrevive. Indo mais ao mundo adulto, entre aspas, né? Nós vamos ter essas características dos três gêneros que eu disse. A comédia é muito próxima à narrativa do desenho animado. O humor tem graça porque alguém se dá mal. E não é qualquer um que se dá mal, também é essa figura de autoridade. O protagonista da comédia, ele nunca é perfeito. Ele sempre vai ter algum problema. Pode ser um problema de caráter. Então você tem geralmente os protagonistas das comédias românticas, aquele cara bem sucedido, bonito, inteligente e que afetivamente é uma ostra. Você vai ter aquele protagonista da comédia pastelão, que é praticamente um loser. O cara que é bonzinho, que todo mundo passa por cima, que ninguém respeita. E na jornada, uh, ele vai conseguir se desenvolver. Esse lado que lhe falta, ele consegue desenvolver dentro das idas e vindas. E são sempre personagens que estão lutando contra algo. Mesmo que indiretamente, né? O protagonista do Pastelão está lutando contra uma ideia de que ele não pode ser daquele jeito. O protagonista da comédia romântica está lutando contra uma ausência que de repente ele sentiu que tem. O que é essas. O que são essas ideias, né? Desculpa. O que são essas ideias? Você está se deparando com uma angústia real, um crescer, um se inserir na sociedade. E isso é tratado de forma lúdica. Algo muito parecido ao que nós vemos nos filmes de ação. Se a gente pegar os filmes de ação, eles têm basicamente uma regra, assim, que é o herói vai vencer. Eu não vou me lembrar de um filme de ação, que a gente pode pôr um pouco a aventura, em que o herói não ganha. Desde o Indiana Jones, desde o Schwarzenegger, desde o Stallone, vamos aos super-heróis. E a figura é sempre muito próxima, né? Quando você olha o estereótipo do personagem de ação lá nos anos 80, nos anos 90 e agora, né, o super-herói, você vai ver que eles têm características muito próximas. É aquela figura imponente, a figura poderosa, aquele cara que você olha e pensa, bom, esse daqui eu posso contar, esse vai me salvar. Ele é muito forte, ele é quase invencível. Quando ele aparece, ele vai entrar em ação. Vem um pensamento na sua cabeça que é, puta, agora fudeu. O cara vai acabar com tudo. E ao mesmo tempo ele é carismático. Ele cuida. Então o herói de ação sempre tem um alívio cômico do lado. Que é uma figura quase infantil. E ele, por mais que essa figura de alívio cômico atrapalhe ele, coloque em rascada, às vezes o trai e depois arrependa, o herói de ação está sempre lá. Ele cuida, ele protege.
é uma saída plausível, possível e saudável da castração, que é a identificação da criança com o pai, que não é só aquele pai que castra, é o pai que cuida. E aí a gente tem o terceiro subgênero, que é o terror. Começando mais especificamente, assim, meados da década de 70 até hoje, em especial o subgênero do slasher. O que é o slasher? Slasher é uma onomatopeia, é o som do sangue jorrando. Se eu falar Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, Massacre Serra Elétrica, Pânico, estamos no slasher. Você já reparou que o vilão do slasher é sempre um homem, mais ou menos 40 anos, silencioso, tá sempre com uma faca, um machado, uma motosserra, alguma coisa cortante na mão. Os slashers se passam em ambientes não muito urbanos, mesmo quando se passa numa cidade, é uma cidade afastada, uma cidade interior, é um campo, ninguém dá muita bola pro protagonista. De novo, é uma relação com o infantil, com a castração. O vilão do filme de terror, ele é uma representação direta do pai castrador, do pai que impõe a lei. Quais são as regras dos filmes de terror, para os slasher? Se você beber, você morre. Se você fizer sexo antes do casamento, você morre. Se você for aquele personagem escroto, você morre. Aliás, o slasher sempre tem aquele personagem muito chato, irritante, que briga com todo mundo, que tá lá só para ser morto. E quem sobrevive ao assassino? A Final Girl. Quem que é a Final Girl? É aquela moça boazinha, aquela moça pura, aquela que tem que encantar o protagonista, mas nunca de uma forma erótica, mas de uma forma afetiva. Então você tem essas relações. E mais ainda, né? Eu falei que ia ter uma junção. E qual que é a junção? Lembra quando Bettelheim ele disse que crianças e adultos ouvem a mesma coisa, mas de maneira diferente? Enquanto a criança está assistindo um desenho animado, tá tudo ok. E quando o adulto tá vendo filme de terror, tá vendo filme de ação, tá vendo filme de comédia, a sua consciência tá assistindo o filme, tá vendo narrativa, tá torcendo, tá se emocionando, tá com medo, tá entretido. Mas tem um conceito que o Lacan nos apresenta, que é o sujeito do inconsciente. Quem que é o sujeito do inconsciente nessa construção? É aquela criança que assistia ao desenho animado. Então, enquanto sua consciência está vendo o filme, o seu sujeito inconsciente está assistindo essa inserção do sujeito na sociedade através de um véu, através da fantasia, mas ele está vendo. Isso está desde o subtexto, isso está na fotografia, isso está no figurino, isso está na sutileza da interpretação. É o sujeito do inconsciente que o herdeiro do conto de fadas está falando. Que é um momento de uma angústia comum a todos, que é o crescer. É porque o crescer é uma angústia. Freud já nos coloca, é sair do princípio do prazer e entrar no princípio da realidade. É o adiar o prazer. É o substituir o prazer pelo dever. É um movimento de angústia. E aí sim, a fantasia ela cumpre o seu dever, sua função. Ela insere o sujeito do inconsciente, nesse real, neste mundo cultural, de uma forma lúdica. Ele apresenta angústia, mas dilui a angústia. Ele não nega a angústia. Ele não fala, isso aqui não existe. Não, isso existe. Mas também não é tão ruim assim.
que é a função dos contos de fadas, em última instância, adaptados aos tempos modernos. Se você quiser mais conteúdos psicanalíticos, dê uma olhada na playlist do canal, nos outros vídeos, algum vai te interessar. Dá o like se gostou, compartilha e dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Muito obrigado, até a próxima.